Boa noite. Hoje a nossa live vai ser sobre a saúde do trabalhador, um tema muito em alta nesse momento. Já vou chamar aqui a Taira. Então, boa noite, pessoal que vai entrando aqui. Boa noite, Taira. É um prazer estar aqui com você hoje. E o nosso tema hoje é sobre saúde do trabalhador e a saúde mental. Quero agradecer, Erlândia, pelo convite, né? Eu fiquei muito feliz. Acho que é um tema muito importante, que está muito em alta agora. E a gente está falando dele num dia muito propício, né? Porque amanhã é um dia comemorativo para o trabalhador, um dia de descanso, de reflexão também, como se compõe, né, nosso mercado de trabalho. E fiquei muito feliz pelo seu convite. Eu que agradeço. Isso mesmo, amanhã é o Dia do Trabalhador e que essa live seja também algo para poder estar contribuindo com os profissionais que atuam nessa área da saúde mental para pensar de modo estratégico para desenvolver ações direcionadas a cuidar desse trabalhador. Sim, E então hoje aqui o nosso tema, que é um tema urgente, pensar de maneira estratégica para atuação nas instituições, seja públicas, privadas, as ONGs. E então eu sou Irlândia, eu sou criadora da metodologia da roda de conversa dialógica, que é uma das estratégias para a condução de grupos, e especialmente quando se trata de um planejamento de atividades continuadas. A metodologia ela é extremamente é, potente nesse sentido. Eu sou autora aqui desses dois livros, mostrando aqui para vocês. Esse primeiro até ele carrega esse título, né? Roda de conversa dialógica, cuidando do trabalhador. Aqui tem a força da palavra. Então, que os trabalhadores também se sintam cuidados aqui por nós, que eu falo, Taira, aqui para o pessoal também que está aqui, que vai nos ouvir, que vai estar aqui depois assistindo essa live, que é tão importante a gente pensar no trabalhador, no quanto que tem gente cuidando da gente, sim. porque tudo que eu vou ter, né? Por exemplo, se eu estou usando essa roupa, teve nas mãos de muitas pessoas para que esse produto pudesse chegar até mim. Então, passou por vários trabalhadores, desde lá da área rural, diversos processos As que, confecções. e isso, das confecções, diversos processos que esse produto precisa passar para chegar na nossa mão. Então, isso tudo é uma ação de cuidado. E quando eu estou aqui com você, quando nós estamos aqui propondo conversar sobre isso, é uma maneira também de pensar e cuidar desses trabalhadores. Então, o nosso objetivo aqui também é esse, para que nós possamos contribuir para a saúde do trabalhador. E atualmente está em alta. É isso, né, Taira, que você vai depois, mais para frente, detalhar mais também sobre isso, mas eu já quero contextualizar aqui para as pessoas que estão entrando que atuar com a saúde mental do trabalhador é uma oportunidade única nesse momento, porque a legislação ela está clara e rigorosa. A NR1, a partir agora de maio, ela vai ser extremamente fiscalizada. Então, exige das instituições que avaliem os fatores psicossociais, garantindo a saúde e bem-estar dos seus trabalhadores. Isso cria um cenário de demanda crescente para profissionais capacitados. E é sobre Verdade. isso que nós vamos falar aqui hoje. E eu já vou fazer um convite para quem está entrando aqui. Você já tem acompanhado sobre esse tema, sobre a NR1, sabe do que se trata, compreende que é um espaço socioocupacional, principalmente aqui para psicólogos, assistentes sociais e as profissões que lidam com a saúde do trabalhador de uma maneira geral. Então, não é uma atividade privativa de uma determinada profissão, mas ela abarca várias profissões, desde que a pessoa estude, que ela procura fazer uma capacitação para poder estar atuando na área. E é sobre isso que nós queremos, então, conversar com vocês hoje. E eu quero que vocês vão colocando aqui quem é que conhece, que não conhece, e à medida que a gente for falando também,
nós podemos estar interagindo, que isso é um dos nossos objetivos também. Sim, E trabalhar com grupos na área da saúde do trabalhador não é apenas reunir pessoas e conversar, não é isso mesmo, Thay? verdade. Tem que ter Porque estratégia. tem que ter estratégia e é necessário, então, eu sempre coloco aqui, é necessário ter domínio, ter segurança, ter autoridade Sim, para poder conseguir realmente desenvolver, conduzir os grupos de uma forma ética, participativa, respeitando os saberes de cada participante, sim, garantindo que a ação ela seja efetiva. Além disso, o grupo é uma fonte rica de informações e de experiências que nos permitem atuar de forma qualificada frente às exigências da NR1. Tanto a gente pensar nos 13 fatores psicossociais que impactam diretamente na saúde e bem-estar desses trabalhadores. Então, sim. aqui mais na frente, estou fazendo uma introdução para vocês, mas é nessa direção que vai ser a nossa conversa. Como fala Paulo Freire, ele coloca que a educação e a escuta são emancipadoras. Ouvir o outro permite uma reflexão sobre a própria realidade, construindo conhecimento para uma tomada de decisão de como levar o seu cotidiano de uma forma consciente. E essa combinação da escuta com essa reflexão e essa ação prática é que torna a roda de conversa dialógica uma estratégia poderosa para a promoção da saúde do trabalhador. Sim. E é nessa prática que a gente vem atuando desde 2009, que foi quando eu comecei o estudo do mestrado, que foi, depois de produto final, esse livro, e depois nós terminamos em 2021 com a publicação desse meu último livro aqui, que foi já no período da pandemia. Nós temos essa vivência, essa prática na área de saúde do trabalhador durante aí bastante tempo, e agora é hora da gente realmente unir. Então, o nosso convite aqui é que para você, que às vezes não está ainda no mercado de trabalho, tem vontade de atuar nessa área de saúde do trabalhador, é se capacitar, se preparar, porque o espaço ele está aberto para isso. E a nossa convidada, que agora eu já contextualizei aqui sobre o tema de uma forma geral, a nossa convidada, ela é assistente social de formação, ela é especialista também nas rodas de conversa dialógicas, ela é analista de riscos psicossociais. A Taira foi minha aluna no curso de serviço social e logo em seguida ela já foi fazer a pós, e nessa pós nós tínhamos, então, dentro desse calendário, várias atividades, vários módulos direcionados para a metodologia da roda de conversa dialógica. Então, a Thalia, ela tem o curso completo da formação da roda de conversa dialógica. E ela atua na prefeitura de Uberlândia, desenvolvendo também trabalho, né, com grupos, mas hoje, em especial, o recorte que nós vamos estar fazendo do trabalho que a Taira desenvolve é no ambiente de trabalho, porque ela também tem uma outra fonte de renda, que é o seu trabalho na empresa que ela vai se apresentar aqui e falar para a gente o que é a empresa dela, e logo em seguida eu já vou começar aqui com umas perguntas para a Taira. Então, Taira, eu quero que você fique à vontade para complementar aqui a sua apresentação e mais uma vez te agradecer, porque para mim é sempre uma honra poder conectar com as minhas alunas, né? Sempre a gente coloca como aluna, e, e ver o desempenho, ver o quanto vocês têm crescido, e você é uma pessoa que eu admiro muito pelo trabalho que você tem conduzido, e agora está aqui na frente desse trabalho tão relevante que é na área da saúde do trabalhador. E aí, Taira, eu quero que você apresenta e que você também já me responde como que você vê a importância da metodologia das rodas de conversa dialógica na sua condução dos grupos hoje.
Então, boa noite novamente, né? Entraram pessoas disso. Eu quero agradecer o convite, Erland. Eu quero falar que você é referência para nós, né? Ver você falar assim de mim me deixa muito feliz, porque eu sei que eu fui uma aluna muito custosinha na graduação, mas a gente foi uma fase que passou. Eu aprendi muito com você, né? Durante a graduação, durante a pós-graduação. E estamos juntas novamente, né? E é muito legal essa troca. É, eu já atuo há algum tempo como assistente social. Hoje eu atuo na Secretaria de Educação. Nós desenvolvemos lá rodas também, tanto com os alunos como com os profissionais, diretores, professores, né? A gente também colhe muitos frutos positivos disso. Faz parte também do nosso trabalho as rodas de conversa. E hoje, no ambiente corporativo, né, falando especificamente dele, é incrível a gente ver como o colaborador se sente ouvido, como ele sente parte de todo o processo da empresa, como isso impacta até na produtividade dele. Então, há um tempo atrás, essa mentalidade tem mudado, mas há um tempo atrás o empregador ele via essas ações como um gasto, né? Hoje ele já consegue perceber que isso é um investimento, que o colaborador que trabalha feliz, que está ali satisfeito, né, que consegue ter voz e participação nos processos da empresa, que se sente ouvido, ele é um trabalhador que vai permanecer, aí nisso a empresa vai cair a taxa, né, de turnover, vai reduzir os afastamentos e hoje muitas empresas, as grandes empresas já têm enxergado que isso é muito importante para eles, né? E continuando assim, essa pegada, a NR01 também veio com essas atualizações, porque a gente teve um boom, né, de afastamentos por saúde mental no ano de 2025 e 2024. Foi algo que preocupou muito o Ministério do Trabalho, então eles fizeram essas atualizações e hoje as empresas elas são corresponsáveis pela saúde mental do trabalhador. E aí, não sei se vai me perguntar mais para frente coisa sobre Sim, mas isso. pode falar. Então, aí tem as empresas, como você falou, vai começar até o Ministério do Trabalho vai começar a monitorar as empresas que estão fazendo, né, que fizeram um diagnóstico de risco psicossocial, que analisaram os 13 fatores, né, e depois desses 13 fatores, elas vão vão precisar ter ações de saúde mental. Então, a roda de conversa ela é um importante instrumento para a promoção de saúde mental do trabalhador, nesse sentido deles se sentirem parte da empresa e não só alguém que vai ali, bate o ponto e volta para casa só cumprindo uma tarefa, né? Sim. Tara, você trouxe algo aqui, quero ressaltar quando você fala desse pertencimento na própria organização, que isso acontece a partir da escuta, a partir dessas reflexões que vai acontecendo quando nós desenvolvemos as rodas de conversa com esses trabalhadores. E é exatamente isso. Na roda de conversa dialógica, a reflexão, ela não acontece automaticamente. Nós temos todo um método para a gente conseguir que essa reflexão aconteça. Porque é isso que vai diferenciar um grupo comum de um grupo utilizando a metodologia, que tem um método que é cientificamente comprovada, que foi todo o meu estudo de mestrado e de doutorado. Então, toda a base teórica foi com Paulo Freire. E o Paulo Freire, ele lembra para nós que o diálogo verdadeiro, ele transforma. Mas no início, quando nós começamos um grupo ali, as pessoas não se conhecem, elas não têm ainda um vínculo com a gente, elas não se sentem seguras. Então, precisa de ter esse espaço seguro para que esse trabalhador ele se sinta à vontade para falar. Então, é muito comum as pessoas chegarem quando começa um grupo,
ter o que Paulo Freire chama da palavra oca. O que é a palavra oca? São as palavras ditas de uma forma automática. Por exemplo, oi, como é que tá? Tô tudo bem. Então, é algo, ou é um assunto que você fala que tá todo mundo falando, mas que você mesmo não parou para pensar sobre aquilo. Então, isso que ele chama de palavra oca. Uma Então, resposta sem reflexão, né? sem reflexão, são as falas automáticas, superficiais. E aí, à medida que esse grupo ele vai sentindo segurança, essas falas vão envolvendo ali que é a palavra de um, a palavra do outro, essa confiança que vai sendo adquirida ali, nós vamos caminhando para o que Paulo Freire chama da palavra verdadeira, que ela é carregada de sentido. É quando eu paro, eu penso, e aí eu vou falar sobre isso. Então, esses elementos são muito importantes quando a gente vai conduzir uma roda. Compreender que, às vezes, o seu primeiro encontro ainda não vai ter esse diálogo tão rico. As pessoas vão ficar ali naquelas palavras mais ocas, mais automáticas. Mas nós vamos acolhendo e trabalhando, e aos poucos, esses trabalhadores, eles vão pegando esse espaço e transformando realmente um espaço de fala, de recebe isso como um momento ali de cuidado. Eu vou levantar aqui três elementos que eu considero assim essenciais para a gente pensar quando nós vamos trabalhar a roda com esses trabalhadores, que é a escuta atenta, que é o que você falou. Então, ele só vai conseguir falar quando ele percebe que tem alguém que está escutando ele ali de verdade. E escutar, gente, é o que fala e o que não fala. A gente escuta o silêncio. Já tem vários vídeos meu aqui que a gente comenta da importância de acolher esse silêncio. Porque o silêncio também tem algo a dizer. E outro item, que é as experiências compartilhadas. Gente, conectar relatos ali com o relato de um, relato do outro, é a realidade, é a vida daquelas pessoas, é a história daquelas pessoas. Então, é o saber de um com o saber do outro, e é ouvir isso atentamente. E essas experiências compartilhadas é uma riqueza no grupo. E aí a gente caminha para quê? Para o que a gente deseja, ter uma reflexão coletiva, ampliando o olhar de todos que estão ali, permitindo a invenção de caminhos concretos para que eles possam lidar com o seu cotidiano. Não é nada mirabolante, é ali, é lidar com o seu dia a dia. E isso, gente, vai melhorando a saúde mental desses trabalhadores, quando eles passam a ser ouvidos, a ser acolhidos. Tem aqui, ó, tem relato aqui, trabalhadores pesquisados que participaram das rodas, isso tudo sistematizado dentro disso que eu estou colocando para vocês. E relato de, assim como a Natália está trazendo essa experiência dela, de outras pessoas que atuam com a metodologia. Então, Taira, o que você trouxe é exatamente esse conteúdo que eu fiquei pensando e considero importante trazer para quem está aqui nos ouvindo e que está trabalhando com grupos e para pensar nesses aspectos e considerar eles no momento que está fazendo o seu grupo. Né? A E eu... grande, assim, desculpa te Não, cortar. pode falar. A grande importância da gente falar da roda de conversa é que ela precisa ser contínua. Aí as pessoas pensam, mas por que que eu vou trabalhar isso na minha empresa? Eu vou fazer uma palestra uma vez por mês. E não é isso, né? Igual você falou, as pessoas elas vão demorar ali a ter uma confiança, a se sentir pertencente nesse grupo, mas quando é mágico, assim, quando elas percebem que podem falar, que vai ter pessoas para ouvi-las, que aquilo ali vai ser trabalhado com muito respeito também, a fala dela, o grupo deslancha e é muito bonito ver essa transformação das pessoas no decorrer do grupo. Exatamente. Então, assim, quando a gente pensa no planejamento para cuidar desse trabalhador, a metodologia, ela entra muito bem nesse espaço, porque ela promove isso, porque a gente trabalha, a gente começa
Por exemplo, então assim, você faz ali aquele primeiro encontro, você vai escutando as pessoas e dali vai tendo o que a gente chama dos temas geradores, que é tudo aquilo que vai permeando a necessidade daqueles trabalhadores e que eles vão dizendo, muitas vezes ali é entre uma palavra e outra, entre um riso, uma palavra angustiada, às vezes um silêncio, e é toda essa leitura que nós vamos capturando e fazendo as nossas intervenções. Taira, e eu quero que você comente aqui com a gente que diferenças práticas você consegue perceber no engajamento e nos resultados do seu trabalho hoje, usando a metodologia, com os trabalhadores. O que que você diz para nós? Acima de tudo, assim, eu acho que o mais impacta são as relações interpessoais. Eles começam a conhecer a história um do outro, né, conforme a gente vai trabalhando os temas, e isso gera uma empatia e acaba com as Hum, rixas. A gente sabe que as empresas, a maioria delas, ela demite por questões de relacionamento interpessoal. Não é sempre porque a pessoa não consegue entregar tecnicamente aquilo que é uhum. necessário, né? Porque isso a empresa pode te treinar. Mas Sim, tem um impacto muito grande nas relações interpessoais, isso é incrível de ver, né? Uma redução também, que isso até os próprios RHs depois pode trazer números para nós, sim, mas o diagnóstico de risco psicossocial também aponta isso, uma redução dos afastamentos, do turnover mesmo, que é aquela rotatividade muito grande dos funcionários, né? Então, imagina o quanto isso é prejudicial para a saúde financeira da empresa, né? Essa rotatividade de funcionários. Você perde um bom funcionário até que você treina um novo funcionário para chegar naquele nível, né, do funcionário que você perdeu, a empresa ela perde muito dinheiro. Então, um dos pontos principais é nas relações interpessoais que acaba interferindo em todo que abrange a empresa, até sim. na própria produtividade. Sim, exatamente. E você trouxe algo aqui também que é perfeito, é exatamente isso. Esse é o reflexo. E também Paulo Freire, ele nos chama a atenção para isso, que é a educação emancipatória. Quando o Uhum. participante, no caso aqui, esse trabalhador, ele se sente ouvido e valorizado, há um engajamento real e vai refletir diretamente na sua saúde mental e no seu bem-estar. Com Porque certeza. a pessoa ela vai sentir melhor. Então, o ambiente que o mais importante é esse ambiente do trabalho, porque a parte técnica ela é muito mais fácil de ser capacitada. Agora, a parte das relações, da convivência, ela precisa do desse manejo humano, desse acolhimento e algo, Tara, que assim é muito presente, incrível, que as pessoas de forma geral, todas que eu converso, que falam da metodologia, traz essa questão de o quanto o vínculo entre as pessoas melhoram. Por Melhora quê? muito. Porque eu encontro o humano do outro. Como Uhum. que eu encontro o humano do outro? Quando ele se apresenta como ele é de verdade, sem tantas máscaras. Porque ali, às vezes, no meu dia a dia, eu passo, falo um bom dia, às vezes com uma cara meio assim, a pessoa já fala, nossa, tá nervosa, mas às vezes eu tô triste, às vezes eu tô preocupada. Então, quando a pessoa tá ali, que ela se coloca, que ela um vai conhecendo mais sobre o outro. Não é nada para ficar contando segredo, eu sempre falo, tem que contar segredo aqui nas rodas, não. Mas é aquilo que é comum naquele grupo. E aí as pessoas vão falando e elas vão se conhecendo. Eu conheço sobre mim e conheço sobre o outro. Então, isso ajuda muito para esse ambiente nas organizações e ajuda diretamente na saúde mental e no bem-estar. Com certeza. Outro ponto é sobre o fortalecimento, então, que você trouxe aí, das relações interpessoais e que vai fazer com que esse clima organizacional seja mais leve, mais acolhedor e realmente humanizado. Né? E um outro item é que aumenta a produtividade, que é o que você está trazendo. Por quê? Gente, é matemática isso. Porque se eu tenho um colaborador que está aqui, o ambiente está agradável, ele está mais tempo na instituição, ele vai conhecer mais do produto, ele vai conhecer mais do processo, ele vai
ele vai ter uma produtividade melhor. Isso vai trazer um lucro para a empresa. Porque o adoecimento, os atrasos, a ausência de qualquer tipo ali naquele trabalho, o turnover, essa rotatividade, gente, isso é muito negativo para a empresa. A Então, falta de motivação também, né? exatamente, eu estou ali empurrada. E outra coisa, Tara, às vezes às vezes a pessoa pensa que só um gasto que ela vai ter. Não, gente, trabalhar com a saúde do trabalhador, cuidar da saúde dele, é algo que vai trazer um benefício muito maior para a instituição do que aquilo que ela está realmente investindo. Porque o humano é o mais rico que toda organização pode ter. Nós podemos ter tecnologia que for, mas precisa de alguém que pensa. No humano está ali. E ainda bem por isso. Então, muito bom a tecnologia, ajuda muito, mas o humano, ele precisa estar presente. E nós podemos usar da tecnologia hoje para desenvolver as rodas de conversa dialógicas online. Eu desenvolvi aqui no meu livro, nesse último meu livro aqui, nós já abordamos sobre a metodologia aplicada em tempos de pandemia. Eu fiz várias rodas de conversa dialógicas voltado para os trabalhadores que estavam atuando na pandemia. Eu aqui de casa, no meu notebook aqui, foi a primeira vez que eu fui transformando a aplicação da metodologia que até então era só presencial para ela ser online. Então, ali eu fiz de uma forma que não tinha custo para ninguém. Eu abria grupos, fazia 10 rodas de conversa com cada grupo, a grupo de mais ou menos 20 pessoas, e ali a gente foi fazendo todo esse processo de acolhimento, de escuta para esses trabalhadores que estavam ali naquele momento tão complexo que foi durante a pandemia. Foi um trabalho muito gratificante para mim, me trouxe saúde mental por eu estar desenvolvendo esse trabalho também. E então é isso, gente. Recursos a gente tem muito para poder aplicar a metodologia. Nós temos que ter o método certo, porque não é fazer de qualquer jeito, porque senão a gente pode trazer mais problema para a instituição, para esse trabalhador, do que trazer benefício. Verdade. E Eu pode ia, falar. eu ia falar da Pode. tecnologia. Eu sou muito do presencial, eu gosto muito do olho no olho, mas que bom que a gente tem a tecnologia, porque isso também acompanha o mercado de trabalho hoje, né? A realidade é de muitos trabalhadores em home office. Então, depois da pandemia, principalmente aumentou demais, né? As empresas viram que isso era bom e aí continuou. Que essa Exatamente. E aí, ter a possibilidade de fazer essas rodas de conversa online também é incrível, assim, a gente levar um pouco desse momento para os trabalhadores é muito bom saber que a gente pode contar. E algumas pessoas falam, a tecnologia vai substituir o humano, né? Eu não acredito nisso, porque eu acho que a gente ainda tem aquela questão das emoções que são muito importantes, né? O olhar atento para o outro, a empatia, isso a máquina não tem. Então, a gente A ainda nossa alma aqui, né? tem. Esse humano aqui, esse calor humano, isso aí é insubstituível. Verdade. E me conta aqui, como foi para você, não sei se você lembra aí, né? Como foi para você aplicar a sua roda de conversa dialógica com os trabalhadores que você usou assim pela primeira vez? A roda, como que foi? Se você lembra, porque você tem sempre aquela coisa assim, ai, é a primeira vez que eu vou fazer a roda, dá aquele friozinho na barriga. Como é que foi? Onde que foi? Que público? Conta pra gente aqui. Eu acho que isso é importante porque quem está nos ouvindo compreender que é normal dar um friozinho na barriga, a gente ficar incomodado, mas que vai acontecendo tendo a metodologia certa. A minha primeira roda de conversa com os trabalhadores foi no mini mercado. Eu fui chamada para falar sobre saúde mental na prática e numa campanha de Setembro Amarelo. Foi bem desafiador, né? Porque eu tinha pessoas de vários setores e estava muito no inicinho, assim, dessas campanhas sobre NR01, o pessoal ainda não estava acostumado, então eu enfrentei uma resistência dos trabalhadores em participar. Depois eu fui quebrando ali aquela resistência. Eu tive
depois uma resistência deles em falar, né, sobre o que a gente estava, sobre o nosso tema, que era saúde mental na prática, sobre quais ações, né, que eles faziam para ter mais saúde mental. E aí, mas no decorrer da roda foi até rápido, né? Pela resistência que eu tive, foi até rápido assim esse desenrolar. A gente foi vendo uma entrega mesmo. Mesmo aquele que estava ali, reclamava de tudo que eu falava, ia dar uma reclamadinha. Eu falava, ai meu Deus, o que eu vou fazer com ele? No final, se entregou, foi muito legal, assim, gostou daquele momento, depois veio falar comigo também, agradeceu, né, pela oportunidade de estar naquele momento. E não é fácil mesmo, né? A gente vai quebrando os nossos medos, vai passando por isso, mas a gente também só fica bom naquilo que a gente tenta se especializar e pratica, né? Só a Exatamente. teoria, ela não nos dá, assim, elas nos dá um caminho, mas a prática nos aperfeiçoa. Então, foi difícil, foi desafiador, mas foi muito gratificante ver aqueles colaboradores também no final, agradecendo pelo momento, sabe? E foi muito bom. Que legal. Então, assim, isso vai acontecendo mesmo. Aquilo que é novo Tô nos respondendo um traz, comentário. nos traz. Mandei um coraçãozinho. Maravilhosa. Ah, que bom que a gente tem quem diz que a gente é maravilhosa. Isso nos valida. E então é isso, né? O que você está trazendo mostra para nós que a roda de conversa dialógica, voltando aqui Paulo Freire, né? Porque é a base aí que a gente segue. O que ele propõe é isso, que a palavra precisa de tempo e segurança para se tornar verdadeira. Então, cada silêncio inicial, cada fala superficial é um passo para o diálogo reflexivo. Compreender Uhum, isso, que hoje, cara, você compreende isso muito mais porque você viveu e você viu como é que isso vai sendo quebrado. E aí você vai ficando mais segura. Então, isso é um processo que é natural de quem está começando, mas a gente vai amadurecendo também. Porque eu sempre falo assim, que aquilo que a gente não está ainda fazendo bem, está faltando treino. Então, assim, uhum, é ter a metodologia certa, estudar e treinar. Por isso que uhum, no próprio curso de formação, eu passo várias atividades práticas, porque nós precisamos estar lá, fazer na prática e agregando, lógico, com a teoria que a gente recebe. Então, cada um desse processo, que essa fala, esse silêncio, ele vai sendo construindo ali aos poucos para a gente chegar nesse diálogo reflexivo. O condutor, então, ele deve manter sempre a presença, acolhendo sem pressionar. Eu vou acolher o outro do jeito que ele chega. E eu vou permitindo que o grupo vai evoluindo naturalmente. E, naturalmente, essas reflexões, elas vão tornando mais significativas, que é o que foi acontecendo. Isso pode acontecer, às vezes, você chega num grupo que, às vezes, isso é rápido de acontecer. Às vezes, outro grupo não. Então, é preciso compreender, saber fazer essa leitura, saber o que é meu, o que é do outro e como que eu vou lidar com isso. Então, verdade. isso é essencial. E eu quero, Tária, que você me fala aqui qual o momento que você olhou e falou assim, olha, a metodologia, ela está funcionando de verdade. Muitos momentos, mas o que mais me marcou era assim, é, sabe assim, depois de alguns encontros, a pessoa trazer uma reflexão sobre aquilo que ela não conseguiu refletir no primeiro grupo. Ela depois trazer isso de novo para o grupo. Eu acho que isso é o que mais me toca, assim, de ver que, olha, deu certo, né? O primeiro foi mais amarradinho, mas com o tempo deu certo e a pessoa lembrou do que a gente conversou lá no outro. Então, eu acho que é nesse lugar, assim, da pessoa se lembrar e trazer no próximo grupo e você ter certeza de que não foi em vão, né? Aquele diálogo, aquela escuta. Erlande, você me falou sobre essa escuta, né, ativa, que é muito importante. A gente, quando está desenvolvendo as rodas, a gente está preocupado com o tempo, preocupado com a próxima fala, se vai falar ou não vai, ou, às vezes preocupado até com o celular ali, nossa, gente, chegou uma notificação. Então, assim,
é muito importante a gente estar presente, esquecer de tudo isso, né? Sim, Principalmente o celular, gente. É muito triste a pessoa estar falando e você tá ali no celular. sim. Então, assim, a pessoa, ela precisa sentir que você está presente ali, né? Então, que toda a sua atenção seja voltada para ela no momento da fala dela. Sim. Ô, Tara, o que você falou aqui, que, que quando, essa questão do celular é assim, para mim é determinante. Tem que estar Uhum. claro no acordo que a gente começa para as rodas. E olha só, gente, esses dias eu fiz um vídeo que eu falei disso. A roda não termina quando a gente fala tchau. A Uhum. roda continua, a pessoa vai embora, ela continua com aquilo, ela continua pensando, porque ela é vida, ela é viva. Então esse movimento ele vai acontecer. Por isso que eu falo que ele não tem a roda de conversa dialógica, ela não é algo assim, nada contra a questão motivacional, mas ela não tem esse papel motivacional momentâneo, porque às vezes ali a pessoa nem participou muito, nem estava tão entusiasmado, estava ali mais caladinho, mas ela foi embora e aquela fala, aquela reflexão foi com ela. Uhum. Isso é fantástico nos grupos. Então, essa metodologia, ela traz isso. Assim, isso que você está trazendo, Tara, tem relato aqui com relação a isso. E a gente que conduz os grupos, a gente fica assim, gente, eu não estou nem acreditando. Já aconteceu casos, Tara, da pessoa ficar calada, por exemplo, durante a minha pesquisa foram 10 encontros. A pessoa ali, até no quarto, quinto encontro, nada de falar. Quando eu mais lá pro final, que a pessoa abriu a boca, eu fiquei assim, falei, não estou acreditando. A pessoa falou assim, de uma forma que eu vi que ela digeriu tudo, todo aquele processo. E ali, quando ela disse, olha o que que isso significou para mim. Olha como que eu já estou, o tanto que eu já consegui caminhar na direção daquilo que eu quero para minha vida. Olha Uhum. que fantástico que é isso. Muito legal. Então, é a gente ficar despreocupada com isso. Se está falando muito, se não está falando, vamos ali, vamos acolher e vamos ir entendendo que cada grupo tem o seu ritmo, tem o seu tom, e nós vamos só acompanhando. Mas isso não significa que a gente pode deixar de qualquer jeito e nem tem planejamento, mas significa que a gente tem técnica, a gente tem segurança e a gente sabe o que está fazendo. Sim. Né? E Taira, quando você olha para os resultados da sua, do trabalho que você faz hoje nas empresas, você tem retorno por parte de gestores? Como é que é isso, assim, né, você usando a metodologia, trabalhando com os grupos, como é que é isso? O Então, hoje retorno que você tem? eu tenho uma ferramenta muito que me ajuda muito nesse, para medir, né? Lógico que o RH ele tem também, ele vai perceber toda essa mudança, né? Nos funcionários, a gente tem o diagnóstico de risco psicossocial, que a gente propõe que a empresa aplique antes, né? Que é uma exigência do Ministério do Trabalho, mas que também aplique depois, né? A gente monta um cronograma ali de 12 meses, e aí a gente ver com a empresa o que, que é o melhor para ele, se é um encontro mensal, se é um encontro quinzenal. Mas o DRPS, ele traz esses números, né? O quanto isso. Deixa eu só voltar um pouquinho para explicar. O diagnóstico de risco psicossocial é uma exigência do Ministério do Trabalho, né? Ele vai medir aqueles 13 fatores de adoecimento, né, que o Ministério do Trabalho traz, para a gente ver o que, que é mais urgente na empresa ali para ser trabalhado. Então, dentro dessa resposta que a gente tem, feita a partir de um questionário, que os colaboradores vão responder de forma anônima, né, com o sigilo das informações. A gente vai Sim. trazer só números para a empresa, né? A gente não vai falar quem que falou cada coisa, isso é muito Uhum. importante eles saberem. Então, a gente traz números para a empresa no início, ali, e depois a gente traz números depois. Né, depois dos 12 meses de aplicação, das rodas de conversa, que a gente vai trabalhar tudo aquilo que surgiu no diagnóstico de risco psicossocial. Então, é incrível essa ferramenta para a gente medir isso, mas a empresa também
sempre traz. Nossa, o colaborador falou que gostou, tal colaborador estava desanimado e ficou mais feliz e está mais motivado agora, né? O meu número de afastamentos caiu tantos por cento. É lógico que isso é uma construção, né? Que a gente vai construindo durante todo esse processo. E os resultados também são construídos durante o processo, não é uma coisa mágica, né? Isso. Mas é possível medir esses resultados. A gente pode, porque empresas gostam muito de indicadores, né? Então a gente pode mostrar isso para eles através de indicadores, através das pesquisas que a gente aplica. E também no dia a dia que a empresa vai percebendo essas mudanças da redução mesmo dos afastamentos. Certo. Isso, então, assim, olha, só retomando, você trouxe três aspectos extremamente importantes como resultado do concreto, né, do trabalho, que é a redução dos afastamentos e adoecimento, a melhoria desse clima organizacional e das relações de trabalho, e a transformação do ambiente, que fica um Uhum. ambiente melhor Mais de se leve. conviver, mais leve. Então, aqui nós vemos o efeito prático da reflexão coletiva, dessa escuta ética, da participação consciente, princípios que está ali na nossa metodologia, são princípios freirianos, que garantem autonomia e responsabilidade Uhum. nos participantes, porque é o que você trouxe que é muito importante, gente, a ética. Então, Uhum. assim, cuidado, aquilo que a gente escuta, o que que a gente faz daquilo que a gente escuta. Dentro de uma organização, onde você estiver. Porque você ali é uma pessoa de referência, você é uma pessoa de confiança. Então, a questão ética. Gente, eu falo muito isso com os meus alunos. Acho que é uma coisa que eu sempre coloquei muito forte, do início ao fim, eu bato nessa tecla da questão ética. E, cara, nós já estamos quase terminando aqui também, né, com o pessoal, mas eu quero que você, se você puder dar mais uma ênfase aqui, porque eu acho que essa temática da NR1 traz muita curiosidade por ser novo. Novo não é NR1, mas novo no sentido de agora, como vai ter a fiscalização, está todo mundo aí correndo atrás, para poder não ser multado, na verdade. Eu acho que tem muito isso nesse primeiro momento. Mas o intuito da NR1 é principalmente cuidar da saúde do trabalhador. Não tem intuito de ficar. Não é a multa, mas é que não tem a multa. É justamente o contrário. É para Uhum. não ter multa. E entender que é realmente um investimento que é feito no humano das instituições, que é o que tem de mais rico em qualquer instituição. Então, com a abertura desse espaço que a NR1 está trazendo para os profissionais, fala aqui para nós, então você já até comentou um pouco, mas eu queria que você detalhasse um pouco mais sobre esse diagnóstico que é feito e depois como que a gente usa a metodologia da roda de conversa dialógica, para as pessoas poderem compreender, porque são dois serviços. Porque, por exemplo, e me corrija aqui se não for bem isso, tá, Taira? Porque Uhum. aqui, com relação ao diagnóstico. Eu, por exemplo, eu não estou ensinando as pessoas a fazerem o diagnóstico, tá? Essa é uma parte que a pessoa, ela aprende a fazer o diagnóstico, ela faz o diagnóstico e depois, o que que a gente aprende quando entra no curso das rodas? Fazer a parte do planejamento, as Sim. atividades continuadas. Essas atividades, aí nós pegamos pelo resultado que tem no diagnóstico. Lá tem os 13 itens, a gente vai ver qual que está o nível de cada um deles, e aí vai fazer esse seu planejamento e utiliza a metodologia da roda para levar essa conversa com esses trabalhadores. Por quê? Para não ser aquela palestra. Ah, nós estamos aqui falando do assunto X. Vai lá e fala, e o trabalhador fica lá sentadinho só escutando, como uma ordem a ser cumprida. A Uhum. gente já sabe que isso não funciona. Não Isso funciona. não vai trazer mudança nenhuma. A gente precisa de ter uma conscientização, precisa de ter uma tomada verdadeira de consciência, isso precisa de reflexão, para que esse trabalhador ele consiga compreender que ele
é responsável também por esse ambiente que muitas vezes ele fala dele. Então, o trabalhador é responsável, e trabalhadora que eu estou falando é em todos os escalões que existem dentro Uhum. da instituição. Então, é uma responsabilidade que ela é coletiva. E isso a gente trabalha muito na roda. Então, é sobre isso, Tara, que eu gostaria que você pudesse comentar aqui, que você está atuando diretamente com isso. Então, a pessoa ela pode ser, ela pode pegar o diagnóstico pronto, pagar alguém, às vezes, para poder fazer o diagnóstico. Aí eu não quero Pode me trabalhar chamar para fazer o com o diagnóstico. diagnóstico? Pode chamar a Tária para fazer o diagnóstico Aham. e depois falar, não, eu vou aplicar a Sim. metodologia, porque o que vai te dar a renda ali mensal, na verdade, é as atividades, porque você vai Isso. ter que estar ali naquela instituição ou uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, conforme for o projeto fechado. Sim. É, porque hoje o diagnóstico ele é feito até pelas empresas de saúde do trabalho, essas empresas que fazem exames admissionais, já tem Periódico, profissionais que estão fazendo. Mas as medidas de prevenções contínuas, elas ainda não estão fazendo. Então, a importância da gente trazer as rodas de conversa nesse ponto. E realmente não é palestra, né? A palestra ela tem um distanciamento, a pessoa não se sente pertencente, a pessoa não participa, às vezes ela não tá nem ali, a cabeça dela tá em outro lugar, né? Então, a roda de conversa ela tem esse diferencial. E o que o Ministério do Trabalho estabelece hoje é que sejam medidas de prevenção contínuas, com ênfase no coletivo. Então, não é um atendimento psicológico individual também, né? Que tem muitas empresas confundindo isso. São medidas coletivas mesmo. coletivas, isso mesmo. Então, Erlândia, o diagnóstico de risco psicossocial que eu faço, ele é um ponto importante para a gente entender as dores daquela empresa, o que tem mais acontecido ali que precisa de uma certa urgência, precisa ser visto com mais urgência, né? Precisa ser trabalhado. Mas os outros fatores, eles também têm que ser trabalhados de forma preventiva. A gente vai ali cuidar daquilo que está mais doente inicialmente, mas os outros fatores têm que ser trabalhados de forma preventiva, porque as medidas têm que ser de prevenção e não Se de não, se não prevenir, vai acabar ficando doente, vai isso, ficando grave. isso vai ficando mais grave. Então, assim, o diagnóstico ele é feito. O Ministério do Trabalho ele não estabelece de quanto em quanto tempo que é para fazer o diagnóstico. Mas o PGR, ele tem que ser atualizado a cada 2 anos. Então, como os riscos psicossociais entram no PGR agora, então a gente entende que o diagnóstico de riscos psicossociais também tem que ser feito a cada dois anos. Mas a gente pode trazer esse diagnóstico antes disso. A gente pode fazer ele anualmente para a gente medir se a roda de conversa está sendo produtiva, se está trazendo aquilo que a gente acha que se está dando o resultado esperado, né? Além de também trazer um diagnóstico de forma qualitativa. A roda de conversa ela vai trazer muitas coisas que às vezes o papel não trouxe, né? Que às vezes um formulário não trouxe. E isso pode ser repassado para a empresa de forma usando toda a nossa ética, de forma anônima, né? Olha, surgiu várias situações, foi pontuado isso durante as rodas de conversa. Eu acho importante o RH, né, Sim. pensar sobre isso também. Então, a roda de conversa, ela também vem trazendo esses dados para nós de forma qualitativa. E qual que era mesmo a pergunta? As pessoas poderem compreender, porque olha só, o diagnóstico, ele vai mostrar os números, cada fator e qual que é o índice que está ali, né? Mais grave, menos grave, Isso. se e tudo. Agora, quando nós estamos ali e já começamos a fazer as rodas, a gente vai ter um espaço de escuta, o Uhum. que às vezes não foi capturado no momento que a pessoa respondeu nem aquele questionário. Que isso Verdade. também, aqui no meu trabalho, eu apliquei um questionário e depois desenvolvi a roda, e a gente viu que o quanto que quando tem a conversa, que tem o diálogo, esse próprio trabalhador, ele faz uma reflexão muito mais profunda. Então, a própria roda ajuda a gente compreender melhor o próprio resultado que deu no levantamento do diagnóstico psicossocial. Sim. E a gente faz a intervenção e ainda consegue fazer essa leitura mais minuciosa, que é a partir ali da fala, da reflexão desses trabalhadores. É o que você está trazendo. Uhum. Então, é isso mesmo, Taira, que eu acho que, assim, que é importante para quem está nos acompanhando aqui.
compreender que são duas etapas, vamos dizer assim, duas grandes etapas, porque dentro delas tem vários detalhes ali. Então, assim, se você já tem, por exemplo, uma empresa que trabalha com exame admissional, periódico, então ela pode ir lá, ela pode fazer esse levantamento do diagnóstico psicossocial. Só que a intervenção, se não tiver o profissional certo, com a metodologia adequada, ele não vai ter resultado. Então, porque, e o nosso objetivo, e o objetivo da NR1, não é só ter o diagnóstico, não, é ter o que vai fazer a partir desse diagnóstico. Porque o objetivo, gente, é que o trabalhador, a doença, o mínimo possível, minimizar isso. Então, é esse que é o objetivo. E para chegar nesse objetivo, então tem todo esse caminho. Eu acho que causa muito debate ainda, muito para a gente poder estar conversando. A gente pode depois marcar outra live e falar especificamente, às vezes, de algo que o pessoal pode deixar para nós como perguntas, e a gente olha, tá, gente? Pode entrar, pode perguntar, mesmo depois a gente vai estar deixando a live gravada, e para vocês terem essa participação. Porque, assim, muito bom contar, assim, as informações que você trouxe, tanto falando sobre as rodas de conversa dialógica, falar sobre o diagnóstico, sobre a NR1 e entender que a realidade do grupo e os fatores psicossociais, eles vão nos ajudar muito para essa intervenção mais assertiva mesmo, porque a roda de conversa dialógica, ela vai entrar nessa condução do grupo, porque ela vai, então, sustentar o diálogo, ela vai promover as reflexões coletivas, ela vai passar, então, ajudar nessas orientações para essas ações que a gente deve desenvolver na instituição, sempre respeitando, mais uma vez, a ética, a segurança e os saberes que tem ali de toda a equipe, porque também a gente tem que compreender que é uma atividade que vai entrar ali no mercado. Então, por exemplo, você vai conviver ali com uma equipe de profissionais também, o técnico de segurança do trabalho, o médico do trabalho, o engenheiro do trabalho, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas, vários os profissionais de recursos humanos, porque também não foi definido que essa ação voltada para a NR1 seja específica de uma determinada categoria profissional. Ela não é uma atividade privativa de nenhuma categoria profissional. O que precisa? Ter conhecimento Capacitar. técnico, né? Conhecimento técnico, capacitação. Isso a gente faz. O técnico, você vai lá e faz, e você vai começando a desenvolver. Às vezes, no início, vai precisar mais de uma mentoria, um acompanhamento mais de perto, para lidar com tudo que vai acontecendo ali. E aos poucos você vai deslanchando. Então, é isso. Tem mercado, tem Tem muito profissionais, mercado. e tem jeito de capacitar para dar conta de trabalhar nesse mercado. E assim, eu quero ressaltar para vocês aqui, com relação à dinâmica durante a roda de conversa dialógica. No início, é comum, gente, só voltando aqui, é comum ter o que nós chamamos a palavra oca, são falas superficiais, automáticas, antes desse grupo sentir seguro. Então, se você está começando, é comum acontecer isso, tá? Conforme o ambiente ele vai tornando mais acolhedor, essas falas, elas vão evoluindo para o que a gente chama da palavra verdadeira, que é carregada de sentido e de significado. E aí nós vamos crescendo. As experiências compartilhadas ali na roda vai ampliando o olhar de um com o olhar do outro, e vai promovendo reflexões coletivas e para a tomada de consciência. E esse processo, ele vai possibilitar que o grupo invente caminhos concretos para lidar melhor com o seu cotidiano. Então, por que eu uso muito esse termo também, que é um termo de Paulo Freire, né? A invenção. Porque nós inventamos todo dia um jeito de viver. E nós, com as rodas, nós ajudamos, contribuímos
para que esse trabalhador ele vai inventar o seu jeito, que não é o meu, não é o seu, ele vai inventar o jeito dele viver o cotidiano dele, de uma forma também ética e respeitosa, aqui no caso, no seu ambiente de trabalho. Então, basicamente, é isso. Então, você que está fazendo grupo, lembra sempre desses aspectos quando você estiver num grupo com as pessoas. E como Paulo Freire ele nos lembra, a escuta e o diálogo são emancipatórios. Cada palavra, cada silêncio é oportunidade de aprendizado, transformação e da construção de conhecimento coletivo. Então, o conhecimento e essa transformação ela vai acontecer no coletivo. Isso é diferente do atendimento individual. Tem resultados que a gente só alcança no grupo. É na minha relação com o outro que nós alcançamos. Então, o porquê que a NR1 ela traz essa ideia do ambiente, é entendendo que é no coletivo que precisa ser trabalhado, porque o ambiente não é só eu, mas é eu e os outros. E pensar e compartilhar tudo isso é que vai realmente poder trazer uma ação transformadora na instituição. Então, eu quero deixar para você. Se você viu essa nossa conversa aqui e você deseja transformar seus grupos realmente numa condução com domínio, com segurança, com autoridade, eu tenho um caminho para te mostrar que é a- usando a metodologia das rodas de conversa dialógica, porque cada silêncio, cada fala, cada reflexão, tudo importa. E na roda, nós garantimos que você saiba, né, realmente como conduzir o grupo. Nós vamos. Aqui tem várias lives que vai te dando orientações nessa direção também, para você poder conduzir o grupo, quando ele trava, quando alguém domina a fala, quando alguém chora, quando tem um silêncio demais. Vocês podem ir olhando aí que tem muito conteúdo também nesse sentido. Então, e se você quiser aprofundar mais sobre o que a gente tem desenvolvido, sobre o trabalho que eu tenho feito, sobre a condução do grupo, tem um link no meu perfil aqui do Instagram, que você entra no nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo específico para quem realmente tem um compromisso e deseja trabalhar com grupos, seja em qual área for. Então, eu te deixo aqui esse convite, tá lá na bio do meu Instagram e vocês podem entrar, que lá vocês vão acompanhar mais de perto todo esse trabalho. E eu quero agradecer por quem acompanhou a gente até aqui, quem vai depois também nos ouvir nessa live que vai ficar gravada e dizer que a roda de conversa dialógica, ela transforma não apenas os participantes, mas ela transforma também quem conduz. Eu Eu estava sou, esperando eu falar isso. eu sou transformada todos os dias, Com certeza. porque cada reflexão é aprendizado. E que sua e que eu desejo aqui para vocês, que a sua próxima roda seja conduzida com presença, com leveza, com cuidado, tá? Tá, é isso que eu desejo para você, e desejo para todas as minhas Obrigada. alunas, E ensinar não é só transferir conhecimento, mas é criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. É uma fala de Paulo Freire. Então, é isso, gente. Ensinar não é transferir, passar ali aquele conhecimento, mas é criar junto, é criar possibilidade para que a sua própria produção, né, ela aconteça. Isso é o caminho de invenção. E, Taira, eu vou deixar para você agora fazer as suas considerações finais aqui para nós. E também, gente, aí vão seguindo as redes sociais aqui da Taira, que ela também compartilha sobre essa temática do trabalhador. E nós vamos junto construindo aqui uma corrente. Erlândia, você tocou no que eu queria falar, né? Como é transformador para nós também que estamos conduzindo, né? A gente também é transformado pelas rodas de conversa. É potente demais as rodas de conversa. Então, assim, todas as rodas nós somos transformados também, não só quem tá ali. Às vezes as pessoas nos olham como, né, tipo assim, tá ali é intocável, mas não, a gente se emociona, a gente reflete sobre as nossas questões também em cada fala. Então, assim, é rico demais.
esse método. Eu queria deixar aqui uma condição especial para suas alunas, Erlândia, para a gente promover essas rodas de conversa nas empresas. Então, eu estou me disponibilizando para fazer o diagnóstico de riscos psicossociais para suas alunas, para os clientes das suas alunas com um Nossa, valor especial, né? Eu tinha já até te passado isso que eu iria fazer, já te passei uma tabelinha. É um valor, assim, bem abaixo do mercado mesmo, mas que a gente possa trazer isso para as empresas e também para suas alunas, para os profissionais que estão trabalhando com rodas. sim, Quero falar um pouquinho da Interage. A Interage, a gente trabalha com saúde ocupacional, né? Com bem-estar ocupacional. Então, a gente tem a equipe da massoterapia que leva lá a massagem para a empresa, tem a equipe da ginástica laboral também, que faz ginástica laboral. Então, a gente cuida, né, do colaborador num todo. E tem as rodas de conversa que eu desenvolvo e o diagnóstico psicossocial também para agregar aí, para trazer resultados mais fidedignos para nós. ótimo. Pronto, gente, tá o pacote completo. Então, assim, é uma oportunidade para o Uhum. mercado de trabalho. Se você tem um trabalho fixo, pode ser uma segunda opção para você, como é o caso da Taira, né, Taira? Você é concursada também no serviço Sim. público, não é isso? E tem essa outra atividade. Então, gente, é isso, é capacitar, é estudar, mas eu, como professora, sempre falo, estudem, não pega assim as coisas no ar por aí e sai fazendo. Estuda, porque a sua ação, a sua fala, tudo que você faz é um ato de cuidado com o outro. Uhum. Então, cuida da forma que você passa. Para isso, cuida de você, cuida de onde você está buscando esse conhecimento, como que você está digerindo isso e como que você pode fazer isso para isso chegar lá no final e ter realmente um resultado da saúde mental para todos nós, pensando no coletivo, né? Então é isso. E assim, mais uma vez, agradeço todas as pessoas que entraram aqui, que participaram aqui com a gente, nos ouvindo aí. E deixa aberto quem for ouvindo depois a nossa live, pode deixar seus comentários, pode chamar a gente para poder dialogar, porque nós temos muito que conversar ainda. Tá? Com E certeza. depois, Dária, com certeza nós vamos marcar novamente para a gente continuar esse assunto aqui, tá? Ah, Muito obrigada e fico eu que muito agradeço. feliz porque você está indo, viu? Muito Ah, feliz mesmo, viu, obrigada. gente? Beijinho para todos vocês aí. Beijo, até a Até próxima, mais. então. Até mais.